Pessoal, enquanto está carregando aqui, só conversar aqui com relação à lista de exercício lá, porque algumas pessoas me questionaram com relação à lista, que o conteúdo da lista teoricamente não está no material, né? Eu falei que esclarecer essa questão. O que acontece? A forma que eu tenho trabalhado com lista de exercícios e trabalhos aqui, eu tenho sempre tentado fazer algum tipo de aplicação da disciplina. Por exemplo, vocês viram a construção civil 1 que a gente fez um projeto, né? A minha ideia em patologia seria desenvolver o laudo completo, só que o escopo é muito grande. Aí o que eu fiz? O que é aquela lista? Aquela lista, pessoal, resumidamente, hoje, é o que é feito em um laudo. Então o que eu pedi lá? Que algumas pessoas não estavam entendendo o conceito, né? Que depois eu coloquei um material até suplementar lá mesmo, tinha um slide também que eu dei a aula, mas eu coloquei um material extra lá que tinha mais detalhado um pouquinho o que era aquela questão da causa, da origem, do mecanismo, né? Foi o que gerou dúvida. Então assim, hoje, quando eu vou entregar o laudo, o que eu faço no laudo? Querendo ou não, pessoal, o produto da disciplina de patologia é o laudo. Tá? Inclusive, no final da disciplina, eu vou abrir laudo aqui com vocês, porque a parte de diagnóstico ela é o último tópico do nosso material. Está lá na UIA 6. Tá? Mas o que acontece? Hoje, quando eu vou entregar um laudo, eu entrego aquilo lá, resumidamente. Claro que muito mais amplo, porque são todos os problemas da obra. Então, aquela lista ela se refere ao que está sendo visto agora na primeira UI, que são as áreas que a gente está vendo, sistemas. A segunda lista vai ser a mesma coisa, só que aplicada aos sistemas que a gente está vendo nas UIAs 4, 5 e 6. Entendeu? Então, assim, hoje, quando eu vou entregar um laudo, como que é feito? Aquilo lá. Então, eu falo do problema, o que causou o problema, causa, qual a origem daquele problema, eu explico tudo aquilo e aí dependendo, a gente falou sobre isso na primeira aula, eu mostrei para vocês os níveis de inspeção que a gente tem, então nível 1, 2, 3, lá do IMAP, né? Então se eu tenho uma inspeção mais detalhada, eu posso chegar ao ponto de apontar para o cara a correção, mas não são todos os casos que eu sou pago para fazer isso. Quando eu sou pago para fazer isso, eu faço isso. Quando o cara não quer pagar para isso, eu morro na parte que eu passo para ele que causou o problema. Aí dali para frente ele vai se virar. Entendeu? Então, resumidamente é aquilo, que é o que vocês estão fazendo. Então hoje, no laudo, eu pego o problema, eu falo a causa, a origem, o mecanismo, corrijo ou não, e aí eu faço aquela classificação do GUT, que é exatamente o que eu pedi para vocês. O que é o GUT? Você vai dar uma nota. Você não precisa exatamente pegar o GUT que eu dei no slide lá. Se você digitar na internet, gravidade, urgência e tendência, você vai ver que esse é um método que vem da área de planejamento e gestão para priorizar tarefas do dia a dia. Então o cara ele vai sentar lá no escritório, ele vai ver as tarefas que ele tem, aí ele vai aplicar aquilo lá. Então gravidade, qual que é a gravidade, qual que é a urgência, qual que é a tendência do meu problema aqui? Todos. Aí em função disso ele vai ver o que é pior, vai dar uma nota e ele vai começar a resolver os problemas do escritório dele. A gente faz a mesma coisa, a gente pegou essa ferramenta e aplica na patologia. Então por meio disso eu listo os problemas e eu vou classificar esses problemas e vou descobrir quais são os mais críticos, que são os que o condomínio, por exemplo, tem que corrigir mais rápido. Porque imagina só, pessoal, hoje eu estou no laudo lá, porque eu estou essa semana. 4 torres, mais 2 subsolos. Cada torre tem 16 pavimentos. Tá? Só de pavimento aí dá uma lapada. Quase 80 pavimentos. Só somando as torres, mais 2 subsolos gigantescos, mais 4 reservatórios inferiores, mais 4 reservatórios superiores. Imagina a quantidade de problemas que isso não gera no laudo. A hora que o cara ele pega aquilo, o cara do condomínio, o que ele vai saber o que ele vai fazer antes? Ele não sabe. Inclusive, entrei na caixa no fosso do elevador lá, as ancoragens do elevador estão uma tristeza. Vendo aí? Ruim. É verdade. Vai água. Os pontos de ancoragem, tá? O concreto saindo todinho lá. Eu falei, meu Deus do céu, porque se o cara ele olhasse como é que tá o elevador dele, ele não ia ter coragem nem de andar no elevador. Onde foi isso? Por aí, né? É em Águas Claras. Não é o seu não, o seu eu já falei dos... Cadê o O seu ele já falou.
fala dos problemas do ser humano. O professor só multiplicador, né? A dificuldade do Imagina o concreto pousado no primeiro. questão é porque, assim, quando a gente pesquisa algo semelhante... Não tem. Não tem, não, mas eu encontrei alguns laudos, só que eles tratam origem e agente como uma coisa só. Tá, Entendeu? Essa que é na a verdade dificuldade, tudo está origem, tudo tá muito relacionado, pessoal. Só que assim, vamos lá. Eu até coloquei isso aqui de novo para esclarecer, está aqui nessa aula. Quando você fala de origem, está relacionado a etapas do processo. Ou seja, projeto, execução, planejamento, uso, etapa. Quando você fala do agente, aí você entra no específico que está relacionado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se você pegar um mecanismo de corrosão de armaduras, vamos lá. Aí a gente pensa em origem. Você pode ter várias causas e várias origens, viu, gente? Você pode ir por um caminho, depende do problema. Então vamos pegar um mecanismo de corrosão de armaduras. A origem pode ser o projeto, porque, por exemplo, no projeto não se especificou o comprimento adequado. Origem, etapa. Quando você fala da causa, lembra aqui, estou no conceito da causa, o fator primário, que aí relaciona muito com o fator de degradação. O que fez com que, para pensar comigo, eu quero que vocês pensem para vocês exercitarem. O que fez aquele problema acontecer de fato? A exposição. A espessura do cobrimento. Então, beleza, a espessura do cobrimento, a pouca espessura do cobrimento é a causa. Só que o agente que causou foi a pouca espessura do cobrimento? A umidade, por exemplo. Entendeu? Então, aí que você começa a separar o que é causa, o que é origem. A hora que você mistura tudo num bolo só, fica muito próximo, sim. Só que você tem que entender o que de fato é cada um. O agente, pessoal, se você pegar pelo conceito, entenda o conceito e não decore, que daí você sai. O que é o agente? É alguma coisa que afeta o desempenho. Ponto final. A causa é aquilo que traz primariamente aquilo. E aí a origem é a etapa, ou o processo. A manifestação patológica é o problema que você vê. No caso desse corrosão de armadura seria a ferrugem saindo, a fissura. Qual o mecanismo? Processo de corrosão de armaduras que aconteceu. Então a origem é o cobrimento. Etapa. Projeto. A origem pode ser do planejamento até a execução. Exatamente. São essas 5 palavras, né? Planejamento, projeto, execução e uso. 4 palavras. São essas 4. Vai dar uma dessas 4. Origem é Mas isso. nesse caso a origem também não pode ser na execução? Pode. Então, mas eu isolei uma outra origem. Sim. Pode ser execução. Então, durante a execução, o cara do projeto especificou, mas durante a execução o cara não colocou espaçador. Pode. Entendeu? Isso aí vai variar de acordo com o seu caso. Entendeu? É isso, pessoal. Então eu coloquei aqui de novo para esclarecer essa questão. O mecanismo de... O mecanismo é como aconteceu, como aconteceu o processo. Qualquer dúvida de novo que aparecer, expliquei aqui de novo. Abre o nosso primeiro slide. Tem lá uma tabelinha que tem causa, origem e mecanismo de umas 10 coisas lá. A hora que você começa a entender essas 10 coisas e ver o que elas têm em comum, aí você fala, pô, entendi. Tá? Mas é isso, gente. É o que eu expliquei aqui. Não é difícil, tão difícil quanto parece. Mas se você não entender o conceito, você mistura as bolas mesmo. É isso. Tá? Então, só cuidado para não misturar. O que é a origem? Então, falar lá, a causa é o projeto. Não, está relacionado à origem. Um relacionado com o outro, mas a origem é tá. Beleza? Por exemplo, aqui, ó, agora quando a gente chega na estrutura de concreto armado, a gente cai nisso aqui. Isso aqui está lá no material de... Pronto, né? Vamos falar de concreto hoje. Primeiro, nossa primeira aula foi introdutório, segunda aula fundações, terceira aula concreto. Próximas aulas depois da prova. Aí vem a parte de revestimento, impermeabilização, alvenaria, todo o restante. Tá? Ponto importante aqui, pessoal. Dia 6, que eu acho que é a nossa primeira aula depois da prova. Tá? Eu já tinha falado para vocês isso. Na verdade, hoje eu também não estaria aqui. Eu mudei meu dia para estar aqui com vocês. Muito bom. Hoje eu daria aula numa pós-graduação lá em Minas. Eu pedi alteração para a semana que vem. Eles aceitaram a alteração, eu vou para Minas semana que vem. E hoje eu fiquei aqui com vocês. Aí semana que vem a gente não tem aula, porque senão vocês iam ficar 2 aulas, ia ficar ruim. Como depois não tem aula semana que vem, né? Mas dia 6, pessoal, não tem como mesmo. Dia 6 eu não vou estar nem no Brasil. Tá? Eu vou estar no congresso, e aí a gente não vai ter a nossa primeira aula, mas a gente vai ter outra aula que
que vocês têm a disciplina de construção civil. Quem está na disciplina de construção civil 2? Todo mundo. Pois é. No dia 3 de novembro, o professor Peterson me informou que ele vai viajar também, que seria o último dia do encontro presencial. Aí, nesse dia, eu vou dar 2 aulas para vocês. Vai ser a minha aula no primeiro horário e acho que a dele é o último horário. Aí eu fico dormindo lá embaixo enquanto esperava. Ou eu tento trocar com alguém, não sei. Isso é o de menos. Tá com Maria Paz. Não, isso aí depois isso é o de menos. É porque mistura, depois tem aula com outra turma, é meio difícil essa logística. Tá? Mas é isso. Então, dia 6, eu acho que é dia 6, é o primeiro a primeira semana de outubro. Tá? Eu vou estar num congresso, inclusive vou estar apresentando um TCC que foi desenvolvido aqui no IESP. Aí a gente não vai ter esse encontro presencial, que vai ser mais à frente. Beleza? Aí eu vou falar com o professor Peterson, possivelmente ele esteja nesse horário aqui na minha aula. E daí Doutor, já que você está fazendo um questionamento aí, eu só falei com a Keila agora, no dia da eleição, a gente ia ter aula na véspera, né? A eleição é 7, a gente ia ter aula no dia 6 de outubro. Aí ela pediu para a gente ver se a gente quer que antecipa ou adia essa aula. Seria essa aula do dia 6. Pois é, aí ela pediu para ver se a gente pega essa aula antes do dia 6 de outubro ou depois 6 de outubro. Depois, né? Tem como tem que atrasar essa aula. Não, já é feriado. Gente, posso pedir só uma coisa? Vamos discutir isso depois? Beleza. Mas nessa semana é a aula também. Pessoal, olha só. Falando em estrutura de concreto, é um mundo à parte. Tá? Então, concreto, morfologia do concreto, é um conteúdo muito denso. Tá? Denso mesmo, vocês vão ver aqui pelo teor. A gente já comentou algumas coisas, quando fala em construção civil, não tem como eu falar como executa, porque que dá o problema, né? Mas então a parte densa química que está envolvida aqui, a gente vai comentar hoje. Tá, mas vamos lá. Quando a gente pega os problemas, a gente tem fatores inerentes aos materiais e fatores externos. Então tudo que é inerente ao material está relacionado aos materiais, ao concreto, ao material. E os fatores externos a coisas externas que vão vir. Beleza? A gente vai destrinchar isso daí. Essa aula, basicamente, pessoal, eu entro em... Isso aqui já foi... Falei com vocês, eu entro nos problemas principais do concreto, falo o que causa, como corrigir, cada um, os principais problemas de concreto. Tá? Já começando então pela etapa de projeto. Né? Projeto, essa principal norma, 6118. Tá bom? Tá filmando lá? É porque da outra vez eu achei o áudio muito baixo. Das outras vezes não ficava assim não. Vai ficar tinha o ar-condicionado. A primeira e a segunda aula ficou muito baixinho. foi assim. Acho que daí para conseguir escutar tem que arrumar uma caixa de som potente e tacar no último, porque ele fica numa altura boa. De onde é que é o microfone? Esse tipo de aula. Eu tenho lá no carro, mas ele tem fio aqui, ele tem 6 metros de fio, ele fica preso aqui, de coleira. Lá no carro tem mesmo o microfone. A gente pode ver isso das próximas, na GoPro não dá para ligar, teria que ligar um celular e microfone do celular, dá? A gente pode ver isso na próxima. Tá? Pessoal, 618, nossa norma principal de concreto. Tá? O que acontece? O que eu quero enfatizar aqui com vocês sobre ela? Lembra dessa tabela? Então, classe 1, 2, 3, 4, de moderado até forte. Lembrando que respingo de maré industrial nossa pior situação, rural lá nossa melhor situação. De acordo com isso, eu vou especificar, por exemplo, a resistência do concreto, né? Então, e a relação ao aquecimento. Né? Então, você tem ali, ó, vamos pegar o nosso caso aqui, que é cidade. Nosso concreto armado ele tem que ter pelo menos 0,6 de AC e resistência de 25 MPa. Tá? Aí entra o quê? Já mostrei isso para vocês também. Aqui, ó. Gabriel. Não, mas nessa aqui tem a exceçãozinha, né? Na primeira lá. Mas o que está escrito lá? Tem um asterisco na primeira tabela. Que classe, que cidades com umidade relativa. Vamos lá, vou pegar para vocês. Aqui, ó. B, ó. Está aqui urbano, tem uma exceçãozinha aqui, o B. Vamos ler as entrelinhas. Lembra disso? Cidade com umidade relativa média inferior a 65%, você pode admitir uma classe inferior àquela adotada, aquela especificada. Brasília, umidade relativa média para Brasília, 60%. Ou seja, poderia fazer isso. Mas meu conselho é não faça isso não. Por quê? Quando você faz isso, automaticamente você está levando seu comprimento para baixo. Ou seja, você adotaria comprimento classe 1 para Brasília, e aí você teria 2,5 para a viga pilar, tá? 2 para a laje.
esse meio centímetro faz diferença. Na verdade, faça até mais do que isso. E a gente vai ver hoje que o principal meio de você segurar a grande maioria dos agentes do concreto é o comprimento. O mais fácil, digamos assim, e que você consegue um resultado mais direto. Tá? Que é ele que vai segurar. Porque assim, os processos vão acontecer. Não adianta. O CO2 ele chega, o cloreto chega, né? Então a gente tem que segurar ele de alguma forma, pelo menos por um tempo, e o comprimento é o que ajuda mais nisso. Tendo um custo menos elevado do que eu tratar, por exemplo, passar um primer na barra de aço, que seria muito mais caro. Tá? Então seriam medidas mais baratas. Olha só que a norma, pessoal, a norma 618, ela fala de macroclima, ela fala da cidade como um todo. Só que você não pode esquecer, a norma não tem isso específico, que você tem microclimas. Alguém viu os stories que eu postei, hoje é sábado, anteontem, quinta-feira, sobre carbonatação? Onde eu estava naquele momento? Numa garagem, tá? Garagem, subsolo. Subsolo é um microclima. O local fechado com um clima particular, diferente do clima que você tem externamente. Por exemplo, o subsolo vai ser uma região muito crítica para ter a carbonatação. Os carros andando ali, excesso de CO2, vão atacar o concreto, e aí você vai começar a ter corrosão de armaduras por conta disso. A gente ainda vai falar do fenômeno. E aí você vai ter esse comportamento aí de carbonatação. Tá? Ou então, ambientes com umidade alta, reservatórios, que são microclimas também. A umidade é muito alta. Hoje tem muito disso. O cara mete um lava-jato no subsolo do prédio, gente, não pode fazer um negócio desse. É você atacar e muito, ou só se você isolar muito bem aquele local. Porque você colocar lava-jato é você levar produto químico pesado para o seu concreto, muito forte, e aí possivelmente não vai ter sido previsto. Então essa situação é indesejável, mesmo tendo bastante hoje. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Isso não está escrito, tá, pessoal? Em lugar nenhum, é boa prática. Então, por mais que você pegue lá Brasília, classe 2, especifique comprimento, relação ao aquecimento, tá? Classe de agressividade aqui, nosso comprimento, beleza, caiu tudo na classe 2. Microclimas naquele local, especifique sempre uma classe acima, no mínimo. Tá? O que seria feito nesse caso? Todo edifício seria feito como classe 2, subsolos, classe 3. Comprimento mais alto, resistência mais alta, porque automaticamente, a hora que você mexe na resistência e na relação ao aquecimento, você diminui a porosidade. Se aumentando a resistência e pegando aí o fator água-cimento e diminuindo ele, um está muito relacionado com o outro, você fecha a porosidade e diminui a incidência dos agentes, entendeu? Então essa é a ideia. Isso não está escrito, é boa prática. Eu só queria, o senhor entendeu, o senhor sugere que seja classe 2 por conta daquele asterisco lá? Não, classe 2 já é o que é para ser. A norma abre um pretexto de poder ser classe 1, porque Brasília hoje tem umidade relativa de 60%, média do ano. Mas não faça isso. Não, você começa a perder dinheiro também. Tá? Cada meio centímetro de concreto numa obra toda é grana. Eu pensei que fosse classe 1. Não, é classe 2. Por norma é classe 2, pode admitir uma classe a menos para cidades com umidade relativa média inferior a 65%. E a gente tem essa condição aqui, essa umidade muito baixa. Tá? Por que a norma coloca isso, pessoal? Porque o principal meio de incidência de entrada dos agentes é o seca e molha. Então o fato de molhar, chega alguma coisa junto com a água. Aí seca. Quando seca, a difusão iônica aumenta, a taxa de difusão. É como se aquela porosidade começasse a puxar mais por esse fato, entendeu? E aí a incidência é ainda maior. Por exemplo, estou com o TCC rodando agora, que a gente está acelerando o processo de corrosão de armaduras nos corpos de prova. Como que eu acelero esse processo? Eu pego, coloco ele numa solução com sal, cloreto, 3 dias. Aí depois eu pego e deixo 3 dias na estufa. Então, seca, molha. Então, em poucos meses eu vou conseguir fazer a mesma coisa que seria feito em anos na praia. O processo acelera muito. A entrada dos cloretos vai aumentar muito por conta do seca, molha, entendeu? É isso.
Então a etapa de projeto, pessoal, então tem muita coisa. Todos os projetos vão se relacionar aqui na nossa estrutura. Impermeabilização custa em média 1% do valor da obra do projeto e é o que mais protege essa estrutura e é um projeto que na verdade você nunca vai no projeto. Então o cara às vezes até executa, mas não tem projeto. Então concepção arquitetônica, pensando numa estrutura melhor, projeto estrutural, pensando numa quantidade menor de aço ou maior, dependendo do seu caso, tudo isso está relacionado à possibilidade maior ou menor de ter problemas no concreto. E aí a gente entra agora no material. Então, projeto a gente tem N fatores, a gente entra no material. Quando a gente fala em material, o material do concreto é esse aqui. Então, qualquer um desses materiais pode gerar problemas. Quando a gente fala de cimento, quantos tipos de cimento a gente tem no mercado? 12. 2? 12? 12? 12 ou 12? É, o de cabeça pegando cada tipo lá, não sei, mas os grandes nomes a gente tem o quê? Do CP1 ao CP5. CP1 não tem no mercado, na verdade, né? Você sai fora com ele. Então, de nome, você tem CP2, CP3, CP4, CP5. Cada cimento para uma utilização diferente. Eu usei cimento errado, o meu material pode ser a causa. Ah, mas eu posso ter um cimento, por exemplo, com alto teor de algum material indesejável. Alguém saberia me dar um exemplo? O isolâmico, né? É usado para esgoto. Então, mas estou falando assim, por caso nem sempre, vou te mostrar hoje isso aí. Um caso que o seu cimento poderia ter teor de material indesejável. Qual seria esse material? Não. Ácido fúrico forma um sulfato, vem depois. Álcalis. Álcalis é sódio, magnésio e potássio. O excesso de álcalis em contato com os silicatos de agregados ricos em sílica, pode gerar, por exemplo, uma reação, tá? Que a gente chama de reação álcali-agregado. Aí, nesse caso, o problema é o seu cimento, que tem alto teor de álcalis, que saiu da fabricação. Não que aquele cimento não possa ser usado, ele pode, mas ele pode ser usado aí, no caso, com agregados que não... Hã? O cimento da caixa do elevador é exatamente isso. Não, esse não é o tipo específico de cimento, né? O cimento... Estou justificando os plaquetes soltando. Não, o cimento aí foi um cimento, na verdade, que saiu com alto teor de álcool. Isso pode acontecer com qualquer tipo de cimento. Você fala se é CP3, CP4, é porque o volume é maior, né? Uma parede, geralmente, a caixa de elevador, ela é toda de concreto. Então ela tende a esquentar mais. Só as vigas. Mas tem edifícios que são miolo todo, porque ele funciona como até... Se ajuda a travar, melhor o edifício, aquele meio deles é todo de concreto. Verdade. O agregado, então eu acabei de te dar um exemplo. O seu agregado pode ter contaminantes, tá? Então a gente tem algumas normas, por exemplo, que limitam o teor de cloreto em agregado. Então o seu agregado não pode ter alto teor de cloreto, por isso que eu não posso usar a areia da praia, né? Porque o cloreto é ruim. A minha água pode levar um outro agente, sulfato, álcalis também, etc. Aditivo. Não mais, mas antigamente, não tanto tempo atrás, os aditivos aceleradores de pega eram uma base de cloretos. Se a gente falar alguma coisa? Não. Ou seja, estava usando um aditivo, acelerava a pega e, por outro lado, favorecia a corrosão das armaduras. Né? E a armadura, é difícil ter problema com ela, mas pode acontecer, mas muito difícil. Nunca ouvi dizer, pelo menos, de uma armadura, só se for usada errada, né? Bitola errada, mas então, desde que usada correta, tá? Você ter problema com resistência de armadura, praticamente impossível. Qual cimento que tem mais do álcool? Pode ser qualquer um, porque durante a fabricação do cimento, se na fábrica ele sai com um teor alto de álcalis, pode gerar isso. Como testar aí? Hã? Como que vai testar? Pois é, vamos lá, boa pergunta. Ó, tem tipo de cimento. Como que eu testo? Geralmente, pessoal, esse problema não vai ser um problema grande em obras menores. A gente está falando de obras maiores. Barragem, ferrovia, tá? Há uns 2 meses atrás eu fiz um ensaio de reação agregado com um trecho da ferrovia lá da Bahia. Não deu reativo. E qual que é a ideia? Você tem que testar antes de usar. Você vai fazer uma obra longe lá, você tem que usar o agregado daquela região. O cimento vai para lá, mas o agregado tem que ser aquele. Então, se o seu agregado não é tão bom, você tem que literalmente testar tudo para ver se não vai dar problema. Não tão bom em termos de quantidade de matéria orgânica? Também, ou outros aspectos. Tá? Você tem limitantes para isso, matéria orgânica, cloretos e tudo mais. Só que aí, como é que eu faço? Você tem que literalmente testar o seu agregado com aquele cimento para ver se ele não vai dar reatividade. É isso que a gente faz. Tem um ensaio de reação ao agregado. Basicamente, a gente tem um concreto e tem argamassa. Mas você faz argamassa e concreto com aquele agregado e com aquele cimento
e testa para ver se ele expande. É um ensaio muito chato de fazer. Fica numa estufa, numa solução com alto teor de álcalis. Só de você abrir e cheirar a estufa, você quase cai para trás. Aquela água, ela cai na estufa, ela corrói na hora a gradezinha da estufa. É muito difícil o ensaio. Fui fazer para morrer. Quase que eu abandonei o serviço. Mas fizemos. Isso fica um mês na estufa, porque a estufa é ligada todo dia, 24 horas, a 80 graus Celsius. Sem parar. E eu deixei fazendo aqui no IESB. Aí teve um feriado no meio, eu tinha que fazer leitura no feriado. Aí o pessoal não queria deixar eu entrar. Aí eu não quiseram deixar, eu peguei um negócio aqui da faculdade, tive que sair com a solução no carro, quente, e levei para outra estufa para conseguir fazer a leitura no dia. Bloquearam minha entrada. Aí, enfim, aí cheio de problemas, mas tem que testar, é isso. Tá? Tipo de cimento, não é uniforme transversal, tem vários, lembrando que CPU1 é o nosso cimento lá puro, não tem no mercado, é um cimento voltado para pesquisa. Então, quando você quer entender qualquer reação que tenha de adição, esse tipo de coisa, tem que usar o CPU1, porque você tem que isolar a variável do cimento, porque todos esses cimentos, ele tem a adição de alguma coisinha. Então ele tem filler, ou ele tem espora, ou ele tem pozolana, então você está colocando outra variável no sistema. Já o CPU1 não, ele é puro. Tá? Ok, entrei na produção, tem que controlar todos os meus processos, tudinho, que a gente já falou lá em construção civil 2, né? Construção civil 1, lembra? Falou estrutura de concreto lá. Beleza, toda aquela sequência, então, mistura, transporte, lançamento, adensamento, cura. Qualquer falha em uma dessas pode ser um ponto para entrada de agentes posteriores. Exemplo, não fiz a minha cura, meu concreto tende a ter fissuras. Aquelas fissuras vão facilitar a entrada de água que carrega algum agente. E assim por diante. Né? Isso aqui é a fissura de cura mal feita, que são as fissuras mapeadas que aparecem no. O agente vai entrar por ali. Ele vai favorecer, por exemplo, o processo de corrosão das armaduras. Então, durante a produção, tomar cuidado com tudo isso aqui. Pensar em lançamento também, por exemplo, adensamento. Então, não adensei corretamente o meu concreto. Vamos aqui. Está no computador. O computador está sem cabo HDMI. Alguém tem o cabo HDMI? Aqui eu tenho um relatório aqui. Já abri e mostrar as fotos. Não tem problema não. Eu tenho foto de caso específico. Aí, durante a produção, por exemplo, um cuidado muito simples, utilização dos espaçadores, né, para que eu garanta o cobrimento adequado do concreto. Então aqui, espaçador de pilar, espaçador centopeia, muito usado em laje. É centopeia, pessoal. Ah, então, para a laje, para segurar a armadura positiva. Né? O lançamento também acontece eles jogarem muita água, né, professor? Lançamento, talvez o maior problema aí é a altura de concretagem, a altura. O cara botar, por exemplo, sei lá, pega um pilar de 3 metros de altura, aí ele bota o mangote lá na boca do pilar e liga o concreto de lá, aquilo cai 3 metros, a hora que bate lá embaixo, o concreto desagrega tudo, porque a brita vai tender a separar da mistura, muito alto. A gente costuma limitar a altura de colocação do mangote ali no máximo 2 metros. Então, quando ele vai concretar um pilar, ele tem que entrar com o mangote lá dentro do pilar e vir subindo. Então, ele não vai botar a boca do mangote lá em cima e deixar concretar, não, ele tem que botar lá dentro e vir subindo à medida que aquilo vai avançando a concretagem. Tem muita gente também que nem se fala, Se encher no balde, então que lascou. É o adensamento. Aceita mais do que devia também. Sim. Convencer que a vibração não tem que ser na armadura. Não pode ter escada. Não pode ter escada. Convencer eles que não pode. Mas o cara coloca o carpinteiro, E o peão só quer botar o vibrador no ferro. você vibra um negócio, a forma estoura, aí o cara vai com o carpinteiro. Também. Tem que falar, ó, bota no ferro. Causas tem muito. Durante a armação também. O cara vai lá, muito comum hoje. Então, assim, nunca autoriza uma concretagem sem acabar 100% a montagem da sua laje. Não vou falar que isso não vai acontecer, vai, né? Na prática acontece. Mas isso é muito complicado. Você está com um cara concretando aqui e os outros aqui acabando a armação do pedaço. Aí você não tem tempo de conferir aquilo e o concreto só vem e cobre aquilo que você não conferiu direito. Né? Projeto. Mas ele nem sabe como é que vai botar as caixinhas de... Não, ele vai botar, estou falando, só que você vai ter um processo de conferência adequado. Acontece demais assim, ó, Marcelo. O cara, você está concretando a laje no início e o cara está acabando de armar aqui, porque não deu tempo de acabar a armadura no outro dia anterior.
tirei o barro do concreto, já armei também do concreto. Não, enfim. Ó, outro problema também, a gente estava falando sobre projeto. Cara, hoje quando eu chego para fazer um laudo e eu acho projeto, eu quase dou uma balhota, porque na maioria dos casos não tem. Está sendo revitalizado aquele prédio da Previdência ali na Santa Guatinga, Previdência Social, um prédiozinho pequenininho ali na CSB6, CSB, não sei. Perto da Comercial Norte. CS, mas é 6, mas é CS, CNB, não sei. Chegou lá, o pessoal colocou um monte de coisa na marquise, tem um brise na marquise, que carregou a marquise, aí queriam saber se esse peso não compromete a estrutura. Mas como é que eu vou saber se eu não sei nem que aço está lá dentro? Aí o que a gente teve que fazer? Semana passada eu fiz esse serviço lá, tivemos que ir com martelete, quebrar a laje, porque o pacômetro não conseguiu pegar o diâmetro certo das barras, deu interferência. Aí tivemos que quebrar a laje para ver qual, vou explicar aqui o que é o pacômetro, para ver qual era a bitola das barras que estavam na marquise. Então foi aquela foto postada Postei no lá, Instagram. postei lá. No prédio da Previdência, lá no Santa Guatinga, a gente identificou que a armadura negativa era ferro de 8 e a armadura aqui no outro sentido era de 6. Ela está em reforma, né? Está em reforma. Tem os ar-condicionados pra caramba. Tem ar-condicionado, mas o ar-condicionado ele está mais na parede, Mas ele não ali, está na o marquise. problema ali também que fica pingando Tá o mais dia na todo parede, ali naquela fica marcação. pingando. Aí qual que foi o problema que eu alertei o pessoal lá? A laje inferior, a parte inferior da marquise, eles pintaram agora. Então não dava para saber o que tinha de problema ali antes, mas com certeza tinha. Porque vinha antes. Você fez a cara esquisita quando eu falei do pacômetro. O que é o pacômetro? A gente tem um pacômetro aqui, inclusive ele está lá na minha casa que eu estou tentando arrumar, que ele quebrou. Ele quebrou coisa à toa, corroeu a ligação da pilha lá, cara. Tem que ir numa eletrônica qualquer para tentar arrumar. O que o pacômetro faz? É um equipamento que você passa numa estrutura e de forma não destrutiva você consegue saber onde estão as barras. Então você marca onde tem a barra de aço, você sabe exatamente o que tem armado ali dentro, sem ter que quebrar. É porque tem o identificador de materiais, o pacômetro é específico para aço. Porque tem aquele identificador de materiais que ele pega tubulação de água, parte de energia. Tem um identificador de materiais da Bosch que faz isso. Você consegue ver onde tem parte elétrica, hidráulica, aço e não sei se madeira ele também vê, mas ele indica, ele fala. Não todos, alguns. Depende do equipamento. Tem alguns pacômetros que especificam, tem outros que não. Tá? Por exemplo, o que foi usado lá não foi eu que fiz, mas o cara não conseguiu achar a bitola. Aí eu tive que quebrar para saber a bitola. Que é chato pra caramba. O cara tem que encher um grau de... Tá? É complicado. E aí, a gente está na etapa da execução, agora uso e manutenção. Pessoal, N coisas. Junto da estrutura, ela tem um selante. Eu até mostrei essa semana também lá no Instagram. Uma junta estrutural, que ela vinha assim, cara, ela fazia uma curva. Ela, não sei o que o cara deu na cabeça dele, pô. Ele fez, juro pra vocês. Alguém viu esse daí? Não. A junta estrutural fazia isso aqui, ó. Não, sem exagero. No piso. Ela fazia assim, ó. Como? O pilar estava aqui, tinha o corte da junta aqui, e no piso ela fazia isso aqui. Não sei como também. Não sei como o cara conseguiu a proeza de fazer um negócio. É um ninja. É um artista. Não sei, não faço ideia. Tá? Então, ó, manutenções que você não faça na sua estrutura, tá? E assim por diante. Coisa simples, que acontece muito aqui na Asa Sul e na Asa Norte. Isso aqui é um dos maiores problemas que tem nos edifícios de Asa Sul e Asa Norte, geral. Falta de pingadeira. Asa Sul e Asa Norte, você tem o pilotis aqui, né, pilar recuado. A água desce aqui, ó, e começa a fazer isso aqui. Aí ela começa a vir para cá. Começa a infiltrar. Aí começa a ter barra de aço aqui, né, na laje. Corrosão, etc. Tudo isso por quê? Falta de uma pingadeira nesse lugar. Sabe como é que pode ser feita uma pingadeira aqui? Sim, muito mais simples do que parece. Quando você coloca o revestimento cerâmico aqui, ó, vou exagerar, tá? Você vai passar assim, ó. Você passa a última sequência de placas para baixo, que a água vem aqui, ó, ela tenta voltar a pinga.
e aí ela não fica acumulando aqui, gerando processo de corrosão. A norma mostra também aquela que é feita na pedra, né? É porque nesse caso não tem pedra, a pedra entraria no peitoril. Peitoril de janela lá que você tem. Você faz um friso na pedra do lado externo que vai ter o mesmo efeito. Você tem a janela aqui, aí está aqui o peitoril. Você vai criar um friso aqui que a água vai descer e pingar aqui, para tirar a água da fachada. Eu fui no prédio e a pinga dele estava para dentro. O cara sentou a placa trocada, ele cortou e jogou a placa para Mas trás. assim, acredito que ele não sabia o que era, simplesmente instalou na É o hora. encaixe. Aí então, problemas com. Deixa eu apagar. Problemas com impermeabilização de maneira geral, o cara já Botou nem um roof. botou uma lona, porque desistiu do problema em si aí já, né? Por quê? Isso aqui dá fluorescência aqui na cabeça do carro, lá em cima do carro dele, mancha a pintura de fluorescência. Então, pessoal, relacionado a todas essas etapas que a gente falou, projeto, execução, uso e manutenção, a gente tem que lembrar dos papéis que a gente já discutiu com a Construção Civil 2, Construção Civil 1. Papéis de cada um dentro do contexto da análise de desempenho, cada um está na prova, né? Então, qual que é o papel do projetista, qual que é o papel do construtor, do usuário. Então, se cada um fizer o seu papel bem definido, a gente falou, então, o que a gente falou aqui agora? A gente falou de projeto, execução, o que a gente está falando? Origem. Da origem. Lembra a origem? Se refere às etapas? Então, a gente falou grandemente agora das etapas. Né? Aquilo que eu falei, ó. Então a gente tem problemas relacionados intrínsecos ao concreto, ao material, que podem ser ligados à armadura, tá? São os principais. E ações mecânicas também, pessoal, que são grandes problemas que podem ter na nossa estrutura. Tanto de ações mecânicas relacionadas a carregamento de origem estática, quanto ações mecânicas relacionadas a carregamento de origem dinâmica. São carregamentos que ficam ali movimentando vibrações, esse tipo de coisa. Vamos agora então entrar nos principais problemas e destrinchar cada um desses problemas. Isso aqui, gente, é uma tabela que tem no livro do Ibracon, desses caras aqui, ó, Andrade, Costa e Silva, que é um livro do Ibracon. O Ibracon, para quem não sabe, é o Instituto Brasileiro do Concreto. Aí tem um livro só sobre concreto, que eles pegam os problemas e destrincham ele. Aí eu peguei essa tabela com cada problema e agora eu entro em cada um deles para explicar. Então, tá vendo que está selecionado lá? Aí a gente vai pegar, ó, tem o mecanismo, tem a ação, etc. Aí a gente vai pegar cada um, vou mostrar a figura do problema e destrinchar com vocês. Eflorescência. Lembrando que a eflorescência acontece em qualquer produto cimentício. Onde eu tenho cimento, pode ter a eflorescência. Eu preciso de 4 fatores para a eflorescência acontecer. Quais são os 4 fatores? Umidade. Gás carbônico? Não. Olha o Brasil falando oxigênio. Poros, material solúvel e condições climáticas favoráveis. Se eu tiro qualquer um desses 4, eu acabo com o fenômeno. Posso mudar o meu clima te dizendo que todo ano a gente tem condições ambientais favoráveis para ela acontecer? Não. Posso tirar o polo? Posso diminuir, mas é muito trabalhoso. Então não tiro o polo do meu material. O concreto é poroso. Eu posso diminuir, mas isso eu já tenho que ter com mudança de traço e tudo mais. Posso tirar o material solúvel? Sabe o que é o material solúvel? Não, a água que vai solúvel. Material de constituição. O material solúvel aqui é o hidróxido de cálcio, a cal, que está dentro do cimento. É um produto de hidratação do cimento. CaOH2. Ele é solúvel em água. Não tiro, está no cimento. Então quem da parada é mais fácil tirar? Umidade. Impermeabilizando, tá? Isolando contra a umidade. Esse é o jeito mais fácil de evitar a fluorescência, que se manifesta dessa forma. Então, esse manchamento branco acontece por quê? Essa água está lixiviando, ou seja, carregando o hidróxido de cálcio. E aí, quando chega na superfície, a água evapora e o cristal fica ali branco. Então, com o tempo, isso acontecendo há muito tempo, fica esse branco, uma incrustação muito forte. Teoricamente, muita gente acha que a fluorescência é só um problema estético, mas é aí que a maioria se engana. Primeiro, se a fluorescência já chega num estágio como esse, significa que você está tendo fonte de água ali, ó, há muitos anos. Se você está tendo presença de água há muitos anos na estrutura de concreto armado,
não é bom. E além do mais, está sendo levado aqui o hidróxido de cálcio. Qual que é a função do hidróxido de cálcio dentro do concreto? pH. Então está sendo levado embora o cara que mantém o pH do concreto. Não vai chegar a ficar ácido, mas ele vai ficar próximo de neutro e vai favorecer o processo de corrosão. Não chega propriamente a ficar ácido, porque ácido já desce bem mais o pH. Então, assim, não é só estético. E isso indica que já tem água ali há muito tempo. Ataque para os sulfatos. Onde tem sulfato, gente? Esgoto. No solo pode ter sulfato por contaminação de esgoto, então por teor de sulfato no solo mesmo. Né? E o que o sulfato pode fazer no seu concreto? Como que ele age? Lembra? Ó, vamos lá. Quando você olha, isso aqui é o concreto. Se eu fosse olhar ele no microscópio, isso aqui é o agregado. Aí isso aqui já é a parte da argamassa que está em volta do agregado graúdo. Aqui eu tenho um lugar que chama zona de transição, que é a parte mais fraca do concreto, inclusive. Se vocês olharem todo o corpo de prova que rompe, vocês vão observar que a ruptura do corpo de prova acontece bem ao lado do agregado. Repare para vocês verem. A ruptura acontece sempre ao lado dos agregados. Se o agregado tiver uma certa resistência, claro, senão vai romper no meio do agregado. Por quê? A zona de transição é mais fraca. Por que ela é mais fraca? Porque ela tem menos CSH. O CSH é o produto de hidratação que é responsável pela resistência. Mas a minha ideia não é entrar nisso agora. Isso é conceito lá de materiais de construção. O que eu quero apontar com isso? Que durante o processo de hidratação do cimento, eu tenho a formação de 3 produtos principais. CSH, que é o que dá resistência, hidróxido de cálcio, que é o que mantém o pH, esse, e a etringita, que não tem uma função ali tão grande, mas ela se forma pelo processo principal de reação entre o gesso que é adicionado lá na fabricação, já viram isso, que o gesso vai na fabricação do cimento, tá? E os aluminatos. Eles formam a etringita. Por que eu estou falando dessa bendita aí? Gente, essa é a etringita vista em microscópio. Ela é um negócio comprido, cristais compridos, né? Então ela se forma. O problema vem depois. Se você tiver algum local que te leve sulfato para um concreto, depois, você tem a possibilidade da formação que a gente chama aqui da DEF. Tá? O que é essa DEF? É a sigla em inglês que fala sobre formação de etringita tardia. Etringita tardia forma-se quando, então? Se eu tenho fonte de sulfato num concreto, que ele já tem etringita e água, esse sulfato começa a reagir novamente com essa etringita que está ali dentro, e vai formar a etringita tardia. Problema disso, a etringita é bastante expansiva, e aí o seu concreto já está lá fechadinho. Vai começar a crescer algo dentro do concreto, num espaço que não tem mais lugar para crescer nada. E o seu concreto ele começa a fissurar de dentro para fora. Então essa é a etringita tardia. Como que eu evito esse fenômeno? Oi. Fala. Pode falar. E aí, eu vou considerar Os dois. Então, está no concreto que é da fundação. Os dois. Tá? Como que eu evito a formação de etringita tardia, pessoal? Eu favoreço muito a formação dela quando a temperatura de concretagem minha fica mais alta. Sabe por quê? Porque quando eu tenho uma temperatura mais alta, eu deixo esse aluminato cada vez mais reativo ali, porque ele já é muito reativo. Então ele reage mais e tende a formar mais etringita e depois eu tenho a maior possibilidade de formar mais etringita. Então a ideia é limitar a temperatura de qualquer concretagem em no máximo 65 graus Celsius, para evitar a formação de etringita tardia. Tá? No esgoto pode acontecer uma reação com sulfato também. Então tubo de esgoto. Tá?
que tenha lá a água passando água de esgoto, né? Falando de parte de escoamento de água de efluentes. Professor, então é por isso que não pode usar o cimento ensinado depois de uma argamassa ensinada, o concreto ensinado depois de 2 anos e meio, debaixo da temperatura. Não, porque a pega já passou. Ele começou a entrar em reação. A partir do momento que o seu cimento entra em reação, você não pode mais usar ele. Como concreto estrutural. Como aumento? Tá saindo. Como diminuir? Não, você quer diminuir. Pessoal, ó, importante. A temperatura abaixo de 65. Como que eu limito a minha temperatura? Usando cimentos com baixo calor de hidratação, CP3 e CP4, gelo, concretagens à noite e assim vai. Então isso ajuda eu a baixar a temperatura de concretagem. Oi. Argila. Você fala que tem argila expandida também? Não, são coisas diferentes. A argila expandida ela forma no processo industrial, né, que ela forma rolando e aí forma polímero. Aluminados. A argila é rica em alumínio. Eu não sei a composição. Não sei se a composição vai chegar próxima, mas a argila também tem muito alumínio. Aí a gente já fala dela. Então, a temperatura de concretagem é o principal meio aí, pessoal. Então, aqui, ó, sulfato mais C3A, que está lá, vai formar minha etringita. Só que o problema não é a etringita em si que vai estar lá. Isso aqui é o gesso, né? O gesso traz o sulfato. O problema é que é depois, quando eu tenho mais sulfato aqui, que vai querer formar a etringita tardia. Tá? No esgoto, o concreto reage com sulfatos também e outras coisas e pode formar o ácido sulfúrico. E aí começa aquele gás ali dentro que vai favorecer muito o processo de corrosão de armaduras. Como que eu amenizo no esgoto, principalmente? É uma das especificações quando alguém vai fazer obra para Caese, por exemplo. Tem que usar cimento CP3 e CP4. Por quê? Eu te falei aqui que o que reage muito bem com sulfato são os aluminados. O que é um CP3 e um CP4? É um cimento que tem mais adição. Se ele tem mais adição, ele tem menos clinker, que é o que é de fato ali o cimento. Os aluminados têm clinker. Então, se eu coloco mais adição, eu tenho menos clinker, consequentemente eu tenho menos aluminados para reagir com sulfatos depois. Então, é uma maneira de eu diminuir a possibilidade de acontecer o fenômeno. Entenderam a ideia? Eu estou indo bem devagar, pessoal, porque eu sei que essa parte de concreto ela tem umas partes pesadas. Tá? Em termos de resistência do CP3 e CP4? É a classe do cimento que fala a resistência dele. Mas olha só, quando você pega a classe de cimento, você pega lá o CP332RS. 32 é a classe de resistência. Lembrando que, o que é essa classe de resistência? É um ensaio específico feito com argamassas, utilizando uma areia que vem lá de São Paulo, do IPT. Ou seja, você pega um traço padrão, cura e rompe aquele traço. Ou seja, não significa dizer, pessoal, que aquele cimento ele chega no máximo àquela resistência. Não, naquele ensaio específico ele tem aquela resistência. Então eu posso facilmente pegar um cimento de classe 32 e fazer um concreto de 50 MPa. É naquele ensaio específico que ele tem aquela resistência, entendeu? Não é que o concreto chega somente a 32 MPa. Beleza? Então, como prevenir? Cimentos com baixo C3A, adição. Então, eu tenho menos C3A quando eu coloco mais adição, ou seja, menos clinker. E aí, resumidamente, pessoal, os cimentos RS, quando você tem a sigla RS, é um cimento que tem mais adição do que os outros, porque ele se torna com menos quantidade de C3A para reagir com as outras coisas. Ó, formação de reação com sulfato em local onde tem fertilizante. Tem muito fertilizante que é a base de sulfato. Olha como é que está a parede aqui. O sulfato que sobe aqui, ó, reagindo com o cimento que está aqui. A desagregação acontece da mesma forma. Aí, ó. Você olhando a reação álcali agregado e o ataque de sulfato no bloco de fundação, eles têm o mesmo aspecto. São fissuras
na fundação generalizadas. Como saber se é um ou se é outro? Então agora eu vou entrar em reação álcali agregado. Gente, por análise química, não tem jeito. Você tem que, por exemplo, pegar um pedaço de concreto ali, aquilo ali vai ser feito pó dele, e aí você leva para análise química para ver se tem sulfato. Se tiver sulfato, foi atingido tardio. Se não tiver sulfato, reação álcali agregada. Porque as duas fissuras acontecem da mesma forma. De dentro para fora e fica tudo fissurado. O jeitão da coisa é o mesmo, mas são de origens completamente diferentes. Então olha só, aqui ó, elas ficam desse jeito. Tanto a etringita tardia quanto a reação álcali agregada. Gente, reação álcali agregada pode romper uma barragem. Seríssimo isso. Esse é um problema com o material. Então aquilo que eu falei agora há pouco. Tá? Quando ela vai acontecer? A gente pode não visualizar isso. Alguém já foi em Furnas, no laboratório de Furnas que tem em Aparecida de Goiânia? Lá tem esse corpo de prova. Esse corpo de prova é da minha altura. Tem uma foto com ele, ele é dessa altura aqui. Só para você ter uma noção da dimensão do agregado. Isso aqui é barragem, pessoal. Agregado desse tamanho, tá? Então, você tem uma reação, já fala, álcali agregado. Essa reação ela vai acontecer em volta do agregado. O que na verdade é ainda pior quando ela acontece com a areia. Porque a areia é mais fina, tem mais superfície específica, a reação vai acontecer ainda mais. Quando é com a areia ainda é pior do que quando é com a brita. Mas por que eu estou te mostrando isso? Para você ver a dimensão que pode chegar uma reação como essa, dentro de uma barragem. Esse bloco da esquerda aí. O quê? O agregado dele é menor. Tá, mas olha o tamanho daqui. Não, não é reação. Não, mas isso aqui, gente, sabe o corpo de prova que tira com aquela serra-copo? Isso aqui é uma serra-copo gigante que tirou um bicho desse. Mas eu imagino Está mostrando a máquina que você está mostrando um monte de reação? Não é reação, são corpos de só prova íntegros. Ó, lá tem essa betoneira também, isso é uma betoneira, o tamanho do cara. Eu tenho uma fotinha com essa betoneira também, é uma betoneira gigante. O pessoal fala, ó, reação àquele agregado e sulfato e etringita tardia fica desse jeito aí, tá vendo como fica? Todo fissurado. Cadê a parte da reação? Sumiu aqui, mas vamos lá. Como que acontece em relação ao álcali agregado? Excesso de álcalis mais agregados ricos em sílica. Tem gente que até chama essa reação de álcali-sílica. Então eu preciso ter as duas coisas para acontecer esse processo. Tá? E aí vai acontecer, forma-se um gel em volta do agregado pela reação dos dois. Esse gel vai formar, pessoal. Qual que é o problema aí? Não estou te falando, por isso que eu te falei, ó, não é problema sempre que vai dar. Entenda uma coisa. Álcali agregado. Eu tenho o álcali em excesso de cimento e eu tenho a sílica do agregado, que na maioria das vezes eu tenho, né? O agregado de areia, a base dele é sílica. Mas por que não acontece sempre? Porque eu preciso ter presença constante de água para a reação prosseguir. Por quê? Ó, vai formar, então, a situação de ter um cimento muito álcalis, ela é mais, fugiu a palavra, mais rara, né? Por isso também que não tem em todo momento essa reação. Mas se eu tiver os dois, pode acontecer. Eu preciso ainda ter a presença de água. Porque em volta do agregado, no processo de reação do cimento, vai formar um gel entre a reação dos dois, álcali e sílica. Vai ficar quieto lá. À medida que eu tenho a entrada de água, esse gel vai começar a expandir. E aí expande de dentro para fora. Por isso que fissura de dentro para fora. Por isso que é crítico em barragem. Porque a barragem é um paredão para segurar a água. E a água está eliminando aquele concreto o tempo inteiro. E aí você ter reação álcali agregada em barragem não é desejado. Entendeu? Então você precisa de água também. Aí então álcali agregado, sílica e água. E vibração lá na comunidade do Paranoá? E vibração? Então, do Paranoá ele é de aterro, né? Ela não é de concreto. O Paranoá é de aterro. Pode, né? Poder pode. Tudo que tem cimento. Mas é mais raro. São reações mais de blocos de fundação e barragens. Concreto de maneira para esses casos. Corrosão de armadura, gente. Uma parte aí das mais difíceis dessa parte de concreto. O que acontece? Olha só. O que a gente tem quando a gente forma o aço? A gente pega o minério, siderurgia, pressão, temperatura, aço.
O que acontece na corrosão? O aço vira minério de novo, por condições ambientais favoráveis. Então esse processo já é termodinamicamente favorável de acontecer, porque as condições ambientais favorecem ele acontecer. Mas o que acontece no processo de corrosão de fato? A gente poderia comparar ao que acontece numa pilha. Né? Vamos entender um pouquinho melhor isso? Primeiro, o cobrimento insuficiente favorece a trazer agentes agressivos ao concreto. Seja o CO2, sejam os cloretos, sejam os sulfatos, seja o que for. Tá? Quando você fala, então, não é só cobrimento, né? Cobrimento insuficiente, fator aguacimento mais alto, fica mais poroso, né? Um concreto que não foi vibrado direito, vai ficar com falha de concretagem, vai vir mais fácil. E todas essas falhas que de alguma forma favoreçam a entrada dos agentes. O que acontece no processo de corrosão, pessoal? Eu tenho uma área anódica, que é quem perde elétrons, eu tenho uma área catódica, que é quem ganha elétrons, eu tenho que ter um eletrólito, que é a solução que vai levar aquilo, que nesse caso é a umidade que está chegando para a gente, né? E eu vou ter a ligação elétrica entre os dois. É uma barra só, ela vai estar ligada, né? Resumindo, é isso. É a mesma coisa que tem numa pilha. Uma pilha tem exatamente isso aqui: uma área anódica, uma área catódica, o eletrólito e a ligação elétrica. Professor, E é isso que vamos também evitar metais diferentes, né? Sim. Metais diferentes. Quando você tem metais diferentes, você cria uma pilha ali também, né? Então, se eu pegar um guarda-corpo, o parafuso que prende o guarda-corpo, se ele não tiver uma proteção anticorrosiva, ele é um metal diferente com o guarda-corpo. E aquilo ali vai começar a ter corrosão naquele ponto, até o ponto que aquele guarda-corpo, por exemplo, cai. Porque o parafuso de fixação corroeu. Ou o outro, depende de quem é mais eletronegativo, quem é menos eletronegativo, para ver quem vai corroer, ou quem vai ser corroído, enfim. Tá? Mas aqui, gente, eu posso ter aqui, ó, N tipos de agente. Eu quero que você entenda o que age no concreto e o que age no aço. Tá? Porque tem agentes desses aqui que agem no concreto e favorecem a corrosão posterior, e tem agentes que reagem com o aço. São coisas diferentes, mas todos eles geram corrosão. Vamos entender cada um deles. Ó, o que acontece basicamente é isso aqui, pessoal, de maneira geral nos processos. Você tem uma área que está perdendo elétrons e cedendo para outra área. Essa área que perde elétrons é a área que está sofrendo corrosão. E a formação daquele laranjinha em volta da barra é isso aqui, ó. Tá vendo aumentando o volume aqui? Tá vendo que está aumentando o calombinho? Esse calombinho que está aumentando é aquela ferrugem que está se formando em volta da barra. Aquela ferrugem que se forma em volta está começando a ocupar um espaço que não tem espaço para ela ocupar. O concreto está envolvendo aquela barra. Por isso que a maioria dos processos de corrosão geram fissuras posteriores também, porque essa vai empurrar o concreto. Sabe por que ele empurra? Ah, é esse aqui, ó. Tá vendo lá? Por que ele empurra, gente? Ó, só de olhar essa barra, está escrito ali, mas de cara dá para você saber que foi um processo de cloretos, e não foi outro. Porque o cloreto ele acontece por pitch de corrosão. Ele corrói em lugares específicos, pontuais. Eu vou te explicar o porquê, você vai entender. Corrosão de armaduras, pé de pilares, corrosão lá em cima, mas aí você já vê que é, por exemplo, por falta de cobrimento, a armadura positiva colada na laje, né? Muito comum, a mesma coisa aí. Então não teve cobrimento, vai corroer mais fácil, né? Vamos lá primeiro falar sobre a carbonatação, depois a gente vai falar do ataque de cloretos. Resumidamente, o que acontece na carbonatação? Pessoal, a reação ela é muito maior do que isso, tá? Mas simplificadamente, CO2 mais CaOH2 mais água também no processo gera, então esse aqui continua para cá, tá ruim esse aqui.
CO3 mais água. Não quero que você decore isso aqui. Quero que você entenda o que está acontecendo nesse processo. Principalmente essa parte aqui. Ó. Essa reação ainda segue. Viu? O CO2 reage com hidróxido de cálcio. Ele mantém o pH, a gente acabou de falar isso. Ele está sendo consumido. Se automaticamente o que mantém o pH do seu concreto é consumido, o seu pH diminui. Quando o seu pH diminui, o seu pH do concreto está na ordem de 12 a 13. Ele cai para a ordem de 9. Então entenda, isso não reage com ácido. Isso reage com o concreto e faz com que o pH caia. Aí sim acontece a corrosão. Depois, diferente do cloreto, o cloreto reage com o ferro. Visualizaram a carbonatação? Como que eu indico que tem carbonatação? Fenolftaleína. Oi. Não é favorecido o meio básico. Está mais próximo do neutro. Quando ela começa a chegar próximo do neutro, é o ponto que vai começar a correr corrosão. Tá? Mas quando é extremamente básico, não. Que seria o 12, 13 que a gente tem aqui. Tá? Gente, ninguém ainda conseguiu medir com exatidão e comprovar exatamente um pH que acontece corrosão. Porque varia muito, depende muito da inserção do ambiente. Tá? Então, por isso que eu falo, esses fenômenos são muito complexos. Não são fáceis, esses fenômenos de corrosão em gramaduras. Como que eu indico que tem carbonatação? Fenolftaleína. Fenolftaleína é um reagente indicador de pH. Qualquer laboratório de química que você chegar, ele tem fenolftaleína. É uma solução. Fenolftaleína, água destilada, geralmente é 1%. 1% de fenolftaleína, o restante é água destilada. Você borrifa no local. Aí vem. O que você acha? O rosa é básico ou o rosa é ácido? O que é Gilson? Gilson sabe. Ó, para pensar baseado na figura que eu estou te mostrando. O sem cor está mais próximo à face do concreto. Então faz sentido que seja o básico ou o mais ácido. Não ácido totalmente, mas... Isso. Está básico ainda, mas está mais para o ácido ou está mais para o básico lá em cima? Mais pro ácido, gente. Não está ácido, mas está mais pro ácido. Por quê? Porque o CO2 começa a reagir antes na superfície. Então, assim, quanto mais ficar de cor de concreto, pior é. É o contrário. As pessoas pensam que quando fica rosa é porque está ruim. Não. O rosa, pessoal, é quando o pH está bom. Ó, então, isso aqui, ó, é o avanço da frente de carbonatação. Isso aqui aumenta com o tempo. Existem várias fórmulas, gente, de pessoas, de pesquisadores que já estudaram o processo, e o cara criou uma fórmula matemática para explicar a carbonatação. Existem várias delas. Todas delas têm uma coisa em comum, o tempo. Então, com o tempo, o processo de carbonatação aumenta. Entendeu aqui que a parte mais externa, ela fica mais próxima do ácido. Exato, é isso. Essa escala de cor aí. Agora vamos falar do cloreto, gente. Tá? Vamos entender pela formulação que a gente tem. Olha só, gente. No caso do cloreto, ele não faz nada que acontece, vai direto na movimentação. Vou falar agora. O que acontece com o cloreto, gente? O cloreto, que vem aqui na atmosfera, ele reage com o ferro. E aí ele forma o cloreto férrico. Com o ferro, diferente agora. Aí, o que acontece? Por que não é só com o cloreto com o ferro? O cloreto férrico, ele reage com os íons hidroxila que estão no concreto. Então são duas reações. E aí, ele forma FeOH2 e solta cloreto. Entende o que está acontecendo, gente? A reação segue, acontece com o ferro, e aí esse cara aqui entra e começa a reagir com o concreto. Só que ele libera mais cloreto. E aí isso aqui fica ele voltando, entendeu? Ó, aí isso aqui pega esse cloreto para cá, volta para cá, reage de novo com esse, volta cloreto para cá e volta.
Você entendeu por que tinha aquela barra que ela estava corroída num lugar específico e muito corroído? Porque essa reação fica ali, ó, pontual. Indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. A barra consome num lugar específico. Diferente da carbonatação, que a barra se consome geral. Cloreto é pitch de corrosão. Você tem pontos específicos que acontece a corrosão. Entenderam a diferença? Gente, ó, entenda uma coisa, eu não quero aqui, a ideia não é essa, nem para a sua vida, que você decore reações químicas. Mas você tem que entender o processo. Tá? Pode, tudo bem. Mas o processo ele diminui o pH. Fica mais ácido. Ele age mais no concreto, mas tem um ferro que está ali reagindo com o cloreto. É literalmente uma bomba. Ó, é isso aqui que acontece, pessoal. O cloreto vai chegando e vai ter aquela formação lá. E fica aqui, ó. Cloreto, cloreto, cloreto e vai pontual. Já a carbonatação geral. Bora, gente, bora. Pessoal. Aí, ó. Corrosão por pitch de cloreto. Olha lá no meio da barra. Furou a barra. Pontual. Todas elas acabam tendo esse processo em comum. Então, zona anódica, zona catódica, troca de elétrons. É isso que acontece no processo de corrosão. Beleza? Senhor, Ó. então esse processo atual de descer a descida do aterramento, né? Que o pessoal hoje em dia coloca um tubo de cobre, Melhor condutor. cabo de cobre, Cabo de aço. cordoalho de cobre, dentro da armadura, né? Vai até lá embaixo. Quer dizer, isso aí também pode provocar isso aí, né? Pois é, o que o pessoal faz? Ó, tá lá na cobertura. O cara vai aterrar a cobertura, ele pega, por exemplo, a escada, aí ele liga o aterramento na escada, na parte metálica, liga o aterramento até na tampa do reservatório, tudo que é metal ele liga no aterramento. Isso é enorme. Metal, não, é normal, o que eu estou querendo dizer com isso? Metal com metal. Até o ponto que ancora a parte, se você pensar na gaiola de Faraday lá, né, que passa em volta, o seu aterramento passando em volta do prédio. A maioria das pessoas usam fixações metálicas. É o que todo lado eu aponto isso. Corrosão na fixação metálica do SPDA. Toda vez acontece. Porque é pilha. Metal com metal. Impede até continuidade. Geralmente corrói a fixação. Porque você tem que aterrar todas as massas. Não, tem que fazer. Não estou falando que está errado, não. Mas O correto é você isolar da parede, né? Não sei, entendeu? E só jogar lá embaixo no aterramento. Mas não, só vez não vai isolando, vai descendo. Exato. É porque quando é assim na ferragem, professor, tem uns sistemas lá para ser conectado, não é só para pegar e conectar a ferragem. Sim, mas é porque a própria fixação, você tem fixações que tem plástico com ferro ali que fixa os parafusos, só que o cara não faz assim. Eu já cheguei a SPDA amarrado com arame, um monte de coisa assim. Limpar o som dos abertos. Por que o processo é ruim aqui? Ó, quando o processo de corrosão acontece, pessoal, o ferro ali começa a acontecer aquele processo que eu falei, daquela formação do laranjinha da barra, o volume que se forma em volta da barra pode chegar a ser mais de 6 vezes maior que o volume inicial da barra. Então não há concreto que aguente, por isso que o concreto fissura em volta da barra. Por exemplo, a carbonatação que acontece na barra como um todo, é de cara você consegue ver que é carbonatação. Por quê? Você tem a armadura do pilar, por exemplo, descendo reto aqui. Ó. A fissura de carbonatação ela acontece rente à armadura. E aí você consegue tirar o concreto às vezes com a mão, que foi o que eu mostrei na quinta-feira lá no Instagram. Saia com a mão o concreto da frente. Por quê? Toda a armadura sofreu o processo de corrosão e o concreto da frente, porque você tem uma força sendo aplicada no concreto. Professor, Ele não foi feito para isso. professor, Oi. o certo é descascar tudo, botar uma forma e concretar de novo? Vou falar sobre isso. Calma, vou chegar lá. Tá? Tá no final dessa aula. Cuidados necessários, então. Cobrimento, porosidade, tipos de cimento. Eu pensar também em formas arquitetônicas para tirar a água do concreto de alguma forma, para não trazer a água para ele. Aí assim vai, porque tem tipo de solução que eu posso falar aqui. Aí, ó, aí é que já começa a ficar caro isso. Mas já tem desses casos também.
armadura de pier, de cidade litorânea, tem gente que já está fazendo até com aço inoxidável. É caríssimo. Ou você passar um primer em volta dessa barra de aço. Tá? Que é uma pintura anticorrosiva antes de aplicar o concreto armado ali. Isola também, melhora, mas muito pelo contrário, o primer ele é usado para aumentar a aderência também. O primer ele é um processo, aí você perguntou da correção, né? Como que a gente faz a correção aqui? Já adiantando. Cheguei lá, está com carbonatação, está com algum processo de corrosão. A primeira coisa é identificar o que corroeu. Vamos supor que tenha sido a carbonatação. Eu vou ver se aquele aço teve perda de seção. Não tem problema ele estar ali laranjinho. Desde que ele não tenha tido perda de seção significativa, tá? Geralmente perda de seção significativa a gente está falando de 25% para cima ou até menos do que isso. Eu não vou me preocupar tanto, no sentido de ter que colocar um reforço de mais aço. Aí o que eu faço? Eu pego, escovo aquela barra, geralmente com escova metálica, cerdas metálicas, eu passo nela para tirar o excesso de ferrugem que tem ali em volta. Passei isso, mas antes eu tenho que tirar todo o concreto que está ruim. Aquele concreto que está todo ruim, tem que pegar um martelete e entrar para dentro da estrutura tirando o concreto que está ruim. Escovei a barra de aço, aí eu vou passar um primer, que é uma espécie de uma pintura anticorrosiva e usado como ponto de aderência, para melhorar a aderência da barra com o novo concreto ou grout que vai entrar ali. Aí vem, se o reparo é muito geral, tipo assim, um pedaço muito grande da estrutura, você vai ter que fechar uma forma, né, e criar uma entrada para aquela forma para você concretar ou groutear. Geralmente a gente utiliza grout, só que se o volume é muito grande, o grout fica muito caro, aí vai para o concreto mesmo. Porque grout, eu estou falando aqui, gente, de grout, não é grout rodado em obra, não, é grout industrializado, ensacado. Um saco de grout hoje de 20 quilos custa na faixa de R$30. Caríssimo. Fica caro a solução. Não, a C3 é argamassa colante. Grout é para reparo. Não tem nada a ver com argamassa colante. Para reparo. Então assim, aí você fecha a forma, preenche com grout. Esse caso, quando eu não tenho perda de seção. Ativo perda de seção, você tem que ver a área de aço que foi perdida e colocar nova área de aço, suplementar aquela. E aí você pode criar, por exemplo, nos pilares, um processo que a gente chama de encamisamento de pilar. Você pega aqui, ó, você pega um pilar antigo, imagina que você tem um pilar antigo aqui, tá a barra dele, você vai tirar esse concreto da face, vai criar novas barras externas, depende aí da área de aço perdida, vai fechar a forma e vai aumentar, ou seja, você encamisou o pilar antigo. É isso. Tá? Ok? Olha lá, por exemplo, cuidados necessários. Aditivo com menos teor de cloreto, tá? Dosagem, tirando água, diminuindo em relação ao aquecimento e assim por diante. Mas o melhor cuidado de todos, mais eficaz e mais barato, é o cobrimento. Tem que pensar no cobrimento. Ó, tudo processo de corrosão. Isso aí é uma escola em Ceilândia. Eu fiz essa análise aí, tem 2012. Até hoje não fizeram nada. Até hoje não fizeram nada. Eu descobri, semestre passado, estava eu aqui sentado para assistir PI 7, fizeram PI 7 comigo também, né? O PI 7 semestre passado foi apresentado. Aí chegou o cara, a gente vai falar sobre a corrosão dos pilares do colégio lá de Ceilândia. Aí eu bati o olho e falei, não, conheço essa escola. Aí começou a mostrar as fotos, desde 2012 está do mesmo jeito. Essa escola, gente, infelizmente ela corre o risco de cair a qualquer momento. E é triste porque se sabe que tem crianças estudando ali. Tá funcionando normalmente. Tá funcionando normalmente. Tá assim, ó. Lá você tira o concreto do pilar com a mão. Com a mão. Carbonatação. Tá? Todos os pilares. A gente fez análise de vários, a gente fez de todos, mas todos os pilares da escola da carbonatação. Oi? Com grout. A gente mediu o aço de lá, a maioria não teve perda de seção, mas teve muito pilar que teve perda de seção. Aí o pessoal acabou por... Já tem um projeto, o projeto está pronto já, há muito tempo, desde 2012. Eles fizeram o encamisamento de todos os pilares, mas ainda não executou.
Aí aqui teve perda de seção em alguns locais, só que eles resolveram encamisar todos. Tá? Mas não foi feito até hoje, desde 2012. 6 anos fazendo aí o mesmo. Professor, mas aí tinha algum efeito aí da areia, alguma coisa assim? Tinha muita explosão na hora. O que causou isso aí? O que causou isso aí? Carbonatação. Carbonatação. Mas não tinha algum material aí que ajudou? Não sei exatamente qual foi o cimento usado lá, mas foi carbonatação, processo preponderante. Uma areia de praia? Acho que não. A areia pode causar Eu fiz um ensaio de carbonatação. Tá lá. O ensaio de carbonatação foi a gente fez. Daí você está falando com Na época eu trabalhava com o Niel, você conhece o Niel? A gente fez o principal é o comprimento que está abaixo da norma. Por quê, gente? A carbonatação é sorrateira. Por quê? Então esse aqui é o método que eu falei lá. Ó. Você pega o pilar antigo, encamisa ele, fecha a forma e concreta de novo. Literalmente. Não, o miolo aqui tem concreto antigo ainda, tá? Você tira o concreto aqui superficial, concreta essa parte externa de novo. Você tem que pegar isso aqui, pessoal. Isso aqui você fura com broca, a armadura tem que chegar até a fundação. A fundação ficou pequena, tem que aumentar o bloco, por exemplo. Tem que pegar uma broca lá, ó. Aí você pega a barra, joga epox, passa o cicadur, que a base dele é epox, e aí você coloca a barra aqui, ó, socada ali com epox, ela fica travada. E aí você fecha a forma. Essa matéria que está sendo ministrada hoje vai ser cobrada na prova também? É o IA3. Não, a 3. Não, o IA3 não é nesse bimestre, então, não é do meu. O IA2, desculpa. O IA2. Fazendo um O paralelo. IA2 é a estrutura de concreto. Assim, mas a cobrança estará dentro das UIAs ou dentro desses slides que foi. Um é complementar ao outro, gente. São todas, né? Tá, porque assim, o que eu procuro mais fazer na aula que talvez a UIA não detalhe mais? Cara, não tem como você pegar esse processo de corrosão pela UIA, porque é um texto mais genérico. Aí eu prefiro, aqui na aula, eu entro mais nas coisas específicas. Por exemplo, a parte de fundações, eu entrei mais nas coisas específicas. Porque são coisas que o material não vai dar conta de escrever a parte escrita daquilo. É diferente quando a gente passa aqui explicando a partezinha do conceito, entendeu? Porque a parte de concreto, pessoal, é pesada. Não adianta. Inclusive, eu preciso andar aqui no treino. A gente pega os 3 slides, esse é o terceiro slide do senhor. Pega os 3 slides E as Professor, só um detalhe também. Ó, o encamisamento é esse aqui, pessoal. Então aumentou a seção, barra entrou. Tá vendo nesse caso, ó? O blocozinho ali embaixo teve que ser comentado para o pilar conseguir ser aumentada a seção dele de armadura. Tá? Ó, vou falar aquela hora que você falou lá do reação posolômica negativa, né? Você falou positiva, contrário. Fala aí. Professor, tem um processo que eu acho que também tem a ver com isso daí, que é a corrosão que acontece nos reservatórios da CAESP. Tem muito cloro na água. Cloro, cloreto, vai lá também. Uma vez eu fui trocar uma comporta no reservatório, 5 metros de altura. De um lado uma câmara às vezes vazia, do outro a gente descendo, subiu para tocar essa comporta. Eu cheguei na parede de concreto, na parede dessa. Todo corroído. Enorme a parede, bem grossa mesmo. Você enfiava o dedo e tirava o concreto. Tirava o dedo, o concreto já dissolvido ali. Aí você imagina uma coisa de 5 metros de água. A pressão da você dentro do reservatório daquele, entende que a gente aprender a comporta porque estava dando vazamento. Aí o que tem que fazer no caso desse? Você tem que esvaziar o reservatório, tirar todo o concreto ruim, verificar a barra teve perda de seção, reforço. Não teve, trata a barra, escova, passa uma VAP depois, ponte de aderência, fecha a forma, grauteia tudo e impermeabiliza a parte interna. Isso do engenheiro lá, porque a gente só ia aprendendo por porta. Não podia esvaziar outra coisa. Tem reservatório que não dá. Ó, eu estava dando essa aula lá em Ceilândia, semana retrasada, aí um dos alunos falou de um caso semelhante de reservatório, só que foi completamente diferente o problema. Uma raiz, reservatório inferior, uma raiz furou o concreto. Eu nunca tinha visto isso. Furou o concreto e aí começou a contaminar a água do reservatório, cloriformes fecais.
condomínio inteiro de casas com reservatório contaminado por conta disso. Aí é um problema já gigante que o cara tem que abafar, né? Porque você sabe que você está bebendo bosta, é difícil. Né? Mas também é comunidade. Contaminar a água do reservatório. Porque a raiz furou o concreto. Acho que ele é mais riqueiro. É. Pessoal, aqui o problema é o quê? Lá, se você pegar nessa escola, tem pilares que estão íntegros. Você olha o pilar por fora, tá bonitinho. Só que quando você quebra, a carbonatação é um estado destrutivo. Você precisa quebrar o concreto. Você tem que ir lá, por exemplo, pegar uma broca, um martelete, cutucar o concreto, aí você asperge lá dentro. Você tira o concreto, o pilar está bonitinho, não está fissurado não. Aí você vê já o concreto por dentro todo carbonatado. Só que o aço ainda não perdeu seção. Então todos os pilares de lá estão carbonatados há muito tempo. Essas barras antigas que a gente já vê ela escura antes de usar na obra, tem problema se não tiver perde de seção? Não. Ó, eu até falei isso mais passado também. Gente, quando a barra está oxidada, não tem problema. Na verdade, o óxido formado em volta da barra ele até ajuda. Só que o problema é o quê? Da oxidação evolui para corrosão. Não tem como você segurar aquilo. Como não tem como você segurar, você não vai ficar usando barra oxidada. Você vai evitar ao máximo essa situação. Mas o óxido em volta da barra ele até ajuda a proteger. É uma camada protetora. Só que dele evolui para corrosão. Aí é complicado. Gente, olha a pergunta que você tinha falado, como é que você chama? O Luiz falou, não, a adição mineral é sempre boa. Cuidado. Olha o asterisco aqui, ó. Atenção. Uma das coisas, a gente estava falando, como é que eu diminuo a permeabilidade do concreto? Diminuo em relação ao água cimento, vou mexer na dosagem, vou curar para tirar a porosidade e tudo mais. Aí tem adições minerais. Sim. A adição mineral reduz um pouco a permeabilidade. Só que, por outro lado, olha só o que ela faz. Estou falando de adições pozolânicas, tá? Pozolana, o que acontece? Lembra do CSH? C vem do calcário, S vem da sílica, H vem da água. Então, calcário, sílica e água formam o CSH. O que falta para o CH para ele ficar igual ao CSH? O CH é o hidróxido de cálcio, é a forma simplificada dele. Lembrando aqui, ó. CH é a mesma coisa que CaOH2. O CSH eu nem sei de cor. Ele é CaO, não sei o que, é CO2, é bem grande o dele. Mas CH é a mesma coisa que hidróxido de cálcio. O que falta para entrar no CH para ele ficar igual a esse cara aqui? Não, nem enxofre não. O S é simplificado de sílica, tá? É porque, não, mas é porque isso aqui, gente, ó, tá entendendo isso aqui? A simplificação que eles fazem? O C é o Ca e o H é o H2. Então não é o S de enxofre lá não, cuidado. É porque é a simplificação aqui mesmo de nome. O que está faltando, gente, para o CH ficar igual ao CSH? A sílica. Sabe o que a pozolana tem? Sílica. Aí a pozolana, ela entra com sílica, que reage com o CH mais água e forma mais CSH. Isso explica, gente, por que cimentos pozolânicos, mesmo tendo menos clinker, conseguem ter a mesma resistência de cimentos com mais clinker. Por quê? O cimento pozolânico, ele pega o CH que tem no clinker e reage com ele e forma mais CSH, que é quem dá a resistência. E aí ele vai ter uma resistência equivalente, porque ele está formando mais CSH depois. Não significa dizer que ele forma mais CSH, porque eu vou ter menos clinker para essa reação acontecer. Cuidado, só estou indo bem devagar, porque o negócio é chatinho mesmo. Mas estão entendendo? Não? Volta. Hidróxido de cálcio, CH, mais pozolana, forma CSH. Tá? O hidróxido de cálcio, ele vem do cimento, ele vem do clinker, é um produto de hidratação. Agora eu estou tratando do cimento que tem mais adição pozolânica. O cimento que tem mais adição pozolânica, gente, ele tem mais adição e tem menos clinker. O que eu estou falando aqui agora?
O cimento com menos adição vai ter XCSH. Só que quando você pega o produto final de CSH do cimento com adição, fica parecido. Por quê? Aqui pega um e reage com o outro e forma tanto quanto esse. Entendeu o que quis dizer? Não é que forma mais. Chega próximo. E aí a resistência é parecida. Só que olha só. A pozolana está consumindo quem na reação para formar o CSH? O que ele faz? pH. Ou seja, a pozolana está consumindo um cara que mantém o pH do concreto. O que vai acontecer? Ó, vou mostrar a figura primeiro, depois eu volto ali. Sem adição, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% até 40%. O que você está observando? Fez o teste da fenolftaleína. Cortou o corpo de prova e aplicou a fenolftaleína. Que corpo de prova é esse? Um corpo de prova que foi colocado numa câmara de carbonatação. Um aquário ligado como é que é o nome aqui? Cilindro, CO2, jogando CO2 dentro daquele aquário. Ou seja, muito CO2 para reagir muito rápido. O que você viu que aconteceu na barrinha aqui no concreto? Qual que está mais ácido? Para cá. Ou seja, quanto maior o percentual de adição, maior é a possibilidade de corrosão de armaduras. Controverso, hein? Então por que vem esse cimento todo? Calma. Não, ó, vamos lá. A gente está falando aqui, pessoal, dos dois extremos. Muita adição, porque assim, tem as duas coisas. A adição ela ajuda a fechar a porosidade, só que ao mesmo tempo ela consome hidróxido de cálcio. Então seria aqui, a gente está falando de excessos. Tá? Muita adição é prejudicial, por isso que as normas limitam a quantidade de adição que pode ir no cimento. Mas sim, a adição, quanto maior o seu teor, ela tende a favorecer o processo de corrosão. Igual agora na nossa gasolina, batizada. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? É o cimento mais barato do produtor, só que é batizado. Bora lá, gente. Aqui é o jeito da recuperação que eu falei. Da maioria dos processos de corrosão. Vou tirar o concreto ruim, vou passar um primer. Aí tá vendo aqui, ó, a argamassa é o grout. Quando você está tratando em pilares e você não tem grande perda de concreto ruim, a gente tem um grout que a gente chama de grout tixotrópico. Alguns vêm lá assim, grout tix, T-I-X. O que é o grout tix? O que é tixotropia primeiro, né? Eu já falei isso com vocês, quando eu falei sobre a argamassa. A argamassa, gente, ou grout tixotrópico, tem uma propriedade em comum, que é a tixotropia. Tixotropia é o quê? Você tem aquela massa, quando ela está paradinha, ela fica quietinha. Se você pegar a colher de pedreiro e começar a mexer nela, ela flui. Então eu peguei o grout tixotrópico, se eu chapar ele aqui no teto, ele fica. Se eu chapar ele aqui na parede, ele fica, ele não cai. Então quando o buraco é muito grande, não adianta você jogar o grout fluido, porque ele vai cair. Aí tem que ser o grout tixotrópico. Certo? Ele segura, ele fica, ele é bem liguento. E aí, dependendo, ó, você já está tratando de reparo muito maior. Aí você vai trabalhar com concreto projetado, concreto normal, porque o grout já não compensa mais. Você está louco. Para produzir vai gastar muito grout. Ações mecânicas. Estou continuando nossa tabelinha, né? À medida que eu tenha carregamentos acentuados, né, minha laje pode literalmente desabar. Mas assim, pessoal, geralmente esse tipo de ação aqui, que você tem colapso de uma laje em cima da outra, é típico de qual tipo de estrutura? Vocês saberiam dizer? Hã? É. Não. Ó, vou te mostrar um fenômeno aqui. Quando você tem um pilar,
E aí tá aqui, já viu laje apoiada diretamente sobre pilares? Tem? Laje com capitel, por exemplo, que é as cubetas lá, né? É laje diretamente sobre pilares. Também tem laje viga e pilar. Tem muito edifício na área da sul e na Asa Norte que é laje apoiada diretamente sobre pilares. O que tem que ter aqui em volta do pilar quando você tem essa situação? Como é que chama isso aqui? Capitel. O capitel está aqui, ele é um reforço de aço, então você tem muito aço aqui nesse meio do capitel. Várias barras aqui, assim, ó. Assim, né, tudinho. Você tem uma malha aqui em volta para segurar um efeito. Como é que é o nome desse efeito? Pulsão. Que é uma abertura que acontece aqui, ó. Puxa uma folha para mim. Bora, Para quê, Marcelo? Segura a caneta alta aí, por favor. Segura. Punção é isso aqui, gente, ó. Tá vendo? Você, o pilar literalmente aqui, ó. Isso é punção, tá? Desculpa, mas ó, que tipo de fissura me indica que eu estou sofrendo efeito de punção? Só para esse tipo de estrutura, viu, pessoal? Eu estou mostrando aqui das cubetas, né? Fissuras em volta da cabeça dos pilares indicam que eu estou sofrendo um esforço de punção ali que pode gerar um negócio desse tipo ali. Tá? E aí, por fim, dilatação térmica e retração. Que acontece o quê? Opa, uma multa. Cadê o multa? Isso é uma multa. Não, essa é a multa. Aqui, ó. Ficou trocado aqui. Isso aqui era para estar lá mais pra frente. Eu vou trocar a ordem, mas olha só. Esse aqui é para mostrar piso de concreto, gente. Quando você tem piso de concreto com a água, com o tempo, desagregamento do carro, o concreto começa a sair, começa a ficar. No asfalto acontece a mesma coisa. Vocês não percebem que vocês vão virando, as nossas curvas começam aquele barulhinho? Por quê? Geralmente o agregado que está no asfalto é seixo. Tem muito seixo aqui em Brasília, os antigos, e aí faz aquele barulhinho porque a parte do asfalto vai perdendo com o tempo, no concreto acontece a mesma coisa. Isso aqui acabou ficando trocado a ordem. Mas o que eu quero mostrar da questão da dilatação térmica, movimentação de origem térmica? Conhece essa obra? Sim. Mais caro. Pilares, FCK dos pilares do Mané Garrincha. Olha lá. 60 MPa. Olha o que aconteceu lá. R$1. 60 no projeto, R$1. Quanto maior o FCK, maior tem que ser a temperatura que eles esquentam. 20 passa de 30 no R$1. O real tá vindo. Atenção aqui, gente. Ó, esses aqui foram os protótipos que começaram a ser feitos nos pilares, antes dos pilares do Mané Garrincha serem de fato executados. Para quem não sabe, lá foi feito com uma forma desse tipo, metálica, para quem chama ela de cambota, que você vai subindo a forma. Aí como é que funciona? Dessa forma aqui, ó. Você tem a forma, você começa a fazer aqui. Você colocou a forma aqui em volta, fez? Aí você pega a próxima patamar de forma, monta, pegando um pedaço da anterior. Como ela envolve, você trava ela no meio, o próprio atrito lateral da forma com o concreto não deixa ela descer. E aí você concreta esse pedaço. Por isso você passa lá no Mané Garrincha e você vê umas emendas assim, de cor diferente do pilar, porque foi feito desse jeito. Então o que estava acontecendo lá? FCK muito alto. FCK muito alto tende a esquentar mais. Quanto maior o FCK, maior as reações, mais ele tende a esquentar. Aquela seçãozinha de 1,5 m de altura, 1,20 m de diâmetro, estava acontecendo isso. Ah, mas são fissurazinhas pequenininhas. São aí, olha a caneta aí do lado para te mostrar. Pequenininha, né? Não. O que foi feita a solução lá? O que eles precisavam, né? Isso aqui já é outra coisa. Isso aqui já é outra coisa. Bom, volta aqui. Mané Garrincha, pessoal, eles queriam usar CP5, por quê? Precisa subir forma rápida. Tem que secar rápido. CP5 ou ARI, alta reação inicial. Consigo ciclar a forma rápida. Beleza, mas esquenta mais. Aí começaram a fazer estudos. Sabe qual foi a solução final para conseguir ter uma diminuição da temperatura
e ao mesmo tempo conseguir manter a ciclagem das formas rápidas, misturou o cimento lá. O cimento era metade CP5, metade CP3. Aí conseguiu diminuir o calor e ao mesmo tempo conseguiu uma secagem rápida para conseguir subir a forma. Vai secar. Não, vai secar se manteve. É porque vai no traço, né? Chega na 60. A questão, gente, da reação pozolânica ou adições é que as reações pozolânicas ali, elas acontecem mais à frente um pouco. Então, você até consegue uma resistência parecida. Só que a reação pozolânica, ao contrário do CP5, o CP5 com 7 dias você já tem 70% da resistência. A pozolana, ela vai dar resistência mais perto dos 28, mas ela dá resistência também, entendeu? Esse é o ponto aí. Também, aí vem esses casos aqui, ó. Blocos de 450 metros cúbicos, 400 metros cúbicos. Qual que é a medida aí, gente? Gelo, execução em camadas, concretagem à noite, utilização de cimentos pozolânicos que diminuem a temperatura, cimentos de baixo calor de hidratação. Pronto. Como é que é feito o controle da relação da semente quando você vai para o segundo gelo? Coloca menos água no si? Exato. Menos água líquida, gelo. Mesma relação. O gelo derrete e vai começar ali a ser água. Né? É isso. Só que daí a hora que ele libera o processo de derretimento, ele vai ali resfriando também, né, o seu concreto. Essa é a ideia. Só que ele geralmente é colocado em escama, tipo um gelo compridinho, assim, para ele ter maior área de contato e também conseguir dissipar melhor essa temperatura. Professor, nessa mistura dos dois cimentos, sabe a porcentagem? Lá foi 50%. Eu tô... Agora sim, gente, aí teve esse lado, né? Por outro lado, deu resistência, deu tudo certinho, mas ninguém fez um estudo para entender de fato a microestrutura daquele concreto. Aí eu sou meio doido agora, eu peguei, tem um TCC que eu estou orientando, que a gente vai fazer isso. Eu estou pegando cimentos, misturando cimento nos traços, eu estou pegando assim, 75 CP5, 25 CP3. 75 CP3, 25 CP5, 50, 50 e traço de referência CP3 e CP5. Aí eu quero entender o que está acontecendo na microestrutura desses concretos, porque ninguém nunca fez esse estudo lá. Tá? Mas não sei o que de fato pode. Não, mas o concreto lá era com superplasticante, baixíssimo em relação ao cimento, consumo de cimento muito alto. Lá é pra que isso? Olha lá o gelo chegando na obra, não é para levar bebida, não, é para jogar concreto. Olha só, gente, ferramenta bem legal aqui para usar em dia de concretagem. Como assim, ó? Atenção, aqui, temperatura do ar, isso aqui chama ábaco de Petrucci, tá? Petrucci é um dos maiores pesquisadores que teve já de concreto. O cara já morreu, é bem antigo. Ó, umidade, tá? De 0 a 100, temperatura do ar. Você vai chegar no momento da sua concretagem, você vai medir a umidade e temperatura do ar e partir de algum lugar aqui. Ah, minha temperatura está dando 35 e minha umidade 40. Você parte daqui. Bate aqui no 35, que é a minha temperatura. Tá? Aí você vai ter que dar um jeito lá de pegar a velocidade do vento. Velocidade do vento, km por hora. Vamos supor que seja 30 km por hora. Aí você bate aqui nesse número, que é a taxa de evaporação. Em litros, metro quadrado hora. Como assim? Esse aqui deu 2. Considerando temperatura do ar de 35, umidade de 40 e velocidade do vento de 30. Entenderam essa parte? Bateu aqui, deu 2. Se eu mudar aqui, eu vou sair de outro ponto. Mesma coisa. Aqui, ó. Quando a velocidade de evaporação está de 0 a meio, eu não tenho nenhuma possibilidade de formar fissuras. Quando a minha velocidade está de 0,5, né, 0,5 a 1,4, existe possibilidade. Maior que 1,5, 100%. Vai formar esse caso. Aí agora para pensar comigo. O que você consegue mexer ali no momento da concretagem que te ajudaria a mudar isso? Na hora da concretagem está concretando. Como é que eu vou mudar a temperatura do concreto?
Tá, mas já está concretando. Não foi previsto antes. Beleza, ó. Antes, se eu fosse pensar nisso antes, eu já pensaria nisso. Evitar a evaporação. Não, bloquear não. Evaporação. O que eu entrei com variável? Umidade relativa e a temperatura do ar. À noite. Pega uma VAP, pessoal, pegar uma VAP, fica lá em volta da concretagem, doidão lá acima. O que ele está fazendo? Passando trabalho com isso. Aumentando a umidade relativa. Na hora que eu aumento a umidade relativa, começa a subir isso, começa a jogar isso para cá, que joga mais para baixo do gráfico. Entendeu a ideia? Eu estou aumentando isso aqui, isso aqui cai para cá, vai bater para cá e vai ficar mais para baixo da minha taxa. Isso, ação mais na hora. Antes, vou pensar nisso, gelo, concretagem à noite, concretagem em camada. Mas o concreto está em 40 graus? É do ar. Desculpa, aquela é do concreto, essa aqui é do ar. Ele continua esse gráfico também, segue para lá, tá? Mas lembra, a temperatura do concreto não pode estar acima de 65. Exatamente. Tá, aquela lá é do concreto. Porque eu não vou conseguir agir na temperatura do concreto, na hora, né? Antes eu consigo pensar nisso, mas na hora, vou sair jogando gelo do concreto, já está no traço dele. Aí, ó. Para evitar esse tipo de fissuras que a gente tem essa situação aí. Mas essas fissuras são superficiais, não tem problema. Olha lá, tirou a serra-copa, a fissura, quase comendo a laje inteira. É superficial. Tá, né? Tá vendo que é superficial? Nem sempre. Estamos acabando, gente, calma. Ó. Pessoal, bora aqui, ó. Não vai esperar a fiscalização não, demora muito. Fiscal aí. Primeira coisa, você não pode botar a rosa feminina e a Pessoal, só uma coisa geral aqui, ó. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem lá às UIAs também. Que vai ter na parte concreta. Fissuras típicas para determinados problemas, tá? Olha isso lá, não é difícil. Então assim, quando que é uma fissura de flexão, uma fissura que a armadura positiva está com problema, a armadura negativa está com problema, tá? Tem esses desenhos lá. Olhem isso, tá? Que é importante também com relação, tá lá na UI, tá? Exato. Beleza? Ela vai mostrar essa fissura que eu falei de pulsão, fissura de torção, fissura na ponta das vigas, fissura de armadura positiva, armadura negativa e assim por diante, beleza?